Está no ar mais um episódio do podcast oficial do Experiência Síndicos. Para você que nos assiste aqui no YouTube ou para você que nos escuta através do Spotify, seja bem-vindo ao único podcast do Brasil que se preocupa em levar um conteúdo de verdade para melhorar a vida do síndico, para melhorar a vida de quem trabalha com gestão de condomínios. Desde já, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, compartilhar esse vídeo com algum conhecido, algum amigo que precisa ver esse conteúdo. E lembrando, Juliano, que esse episódio é em parceria com grandes empresas que acreditam no nosso trabalho como Morada Blindada, Acergues, Edificare. Isso aí, BMS e Conceito Administração de Condomínios. E falando em Edificare, hoje nós temos então um convidado aqui especial, Victor Grunberg. É isso aí. 33 anos, administrador de empresas, formado pela PUC-RS, com extensão em Madrid. E uma coisa que a gente não sabia, vice-presidente do Esporte Clube Internacional. Olha aí, cara. Olha aí. Agora a gente chegou a envergar a mesa ali um pouquinho para aquele lado de lá, né? Atua 15 anos na Edificare Engenharia, onde hoje ocupa o cargo de diretor administrativo financeiro. Seja bem-vindo, Victor. Muito obrigado, prazer estar com vocês, compartilhando essa mesa e falar um pouquinho do que a gente faz e entrar na vida do síndico, falar de condomínio, que é o nosso dia a dia, né? Cada um numa ponta, mas é o nosso dia a dia. Exatamente. Compartilhamos desse ecossistema. Exatamente. Eu preparei uma pergunta aqui para a gente iniciar, que é o seguinte, Victor, qual a proporção ideal de areia, cimento e cal para fazer um reboco? Brincadeira. Essa foi só para descontrair. Vamos para a parte técnica também. Não, como esqueceu de apresentar que nós temos uma comentarista na hoje mesa. Nós temos a Tatiane Oliveira, mentora empresarial, especialista em cultura empresarial e mais um monte de coisa, né? Bem-vinda aí também. Bem-vinda. Obrigado, gente. Está acostumado a não ter, né, um comentarista. De vez em quando tem. Eu não vou falar que isso é porque é mulher, né? Não, né, mulherada. Não, mas assim, é uma honra estar aqui, né? Já participei de alguns outros podcasts. Adoro, né, pessoas estar nesse meio, né, discutindo sobre possibilidades, sobre empresas, né, sobre o que deu certo, como deu certo. E tô aqui para contribuir. Então, mais um desafio aí para nós, né, Victor, hoje. Verdade. É isso aí. Isso aí. Bom, Victor, a gente já esteve lá, a Edificare é um dos nossos patrocinadores aí já desde o início, né, Victor? Então, a gente fez a visita lá na empresa e ficamos bem impressionados com a estrutura que tem lá e tudo. E principalmente por 35 anos de história, né? Até É tempo, hein? O Márcio comentou com a gente lá que é os mesmos sócios, mesmo CNPJ, mesmo endereço, né? Então, para manter uma empresa no Brasil hoje, né? E sempre foi, não é só hoje, né? Já tem todos os desafios. Por tanto tempo e com os mesmos sócios, né? Então, o que tu já tá aí há 15 anos, né? 15 anos na empresa. Nasceu dentro da empresa, praticamente? Não, exatamente, né? A empresa foi fundada em 1990 e eu nasci em 1992, né? Então, meu pai é fundador da empresa, com mais um sócio, que é o Denis, que atua com a gente. Uhum. E eu cresci indo à reunião de condomínio, eu cresci indo na Edificare, nas férias escolares eu estava no escritório trabalhando, fazendo alguma coisa, aprendendo. Então, sempre foi o meu pátio, foi minha extensão. Legal. Então, eu estou há 15 anos oficialmente na empresa, mas posso dizer que desde que eu nasci, né, no pátio da empresa. E é muito legal poder ter visto, claro, cada momento com uma ótica, com uma capacidade de entendimento, né? Uma criança no ambiente empresarial, mas ver esse crescimento e nos últimos 15 anos poder fazer parte, né? E ajudar também, inclusive, no crescimento da empresa, quanto números, faturamento, organização, que é o que me deixa bastante feliz e realizado, né? De poder entregar uma coisa que eu vi cresceu junto comigo, e hoje poder fazer parte, atuar e ter palavra de decisão dentro da organização. Isso para mim é muito relevante. Muito legal. E como é que funciona, Victor, essa questão de geração? Por 33 anos, né? A empresa tem aí 35 anos, mas assim, a questão, por exemplo, são mais de um sócio, com opiniões diferentes, né? Embasamentos diferentes, mas como conseguir esse equilíbrio das decisões entre uma pessoa que talvez já estava à frente de algumas decisões e de um método de trabalho, e aí entra uma geração talvez mais inovadora, com uma metodologia diferente? Como equilibrar isso? Nós temos sempre dificuldades de quebra de cultura, de convencimento, mas também foi um trabalho de construção para a gente chegar onde chegou, né? Eu digo que a sociedade ela é um casamento,
né? Casamento, um homem e uma mulher, né? Dentro de uma sociedade, 2 pessoas, uma empresa tem 35 anos, é um relacionamento. Eu acho que a premissa básica é o respeito. E eu sempre vi isso dos 2 sócios, do Márcio e do Denis. Hoje o Márcio toca o departamento comercial, o Denis a operação, a obra em si. E aí tudo que falta na empresa fica a cargo do Vitor aqui. Então, tudo que não se encaixa nessas 2 caixinhas... É venda? É operação da obra? Não, então é comigo. Né? Então, o problema tá tudo comigo. A parte boa que é executar o serviço tá com o Denis e a parte melhor ainda que é vender tá com o Márcio. Assinar o contrato. Exato. Então, o resto da problemática fica comigo. Mas eu estava falando do respeito, eu acho que isso é fundamental. Eles têm um respeito mútuo gigantesco e um reconhecimento da capacidade deles, de entrega. Né? Um reconhece muito no outro as suas valências, as suas capacidades. Isso é legal. E hoje nós temos uma estrutura bem montada e bem dividida, como eu citei. Mas eu estou há 15 anos, eu exerci outras funções ali, eu fui crescendo dentro da empresa e com alguns embates de questões culturais. Né? E eu acho que os dois sendo engenheiros, que é a atividade fim da empresa, mas não tendo essa cultura de gestão empresarial, eu pude também trazer isso como uma valência nova. Legal. E tentar organizar algumas casas. Exatamente. Mas todas as decisões que a gente toma são baseadas no respeito. A gente tem, claro, um limite de alçada dentro da nossa área. Sim. Somos uma empresa que não é muito grande. Né? Nós temos 180 funcionários, mas o nosso corpo de decisão não deixa de ser como uma empresa familiar. Né? O Márcio, eu e o Denis, mas com muito respeito, principalmente. E sempre que alguém tem algum assunto para deliberar, e que vê que há uma necessidade de compartilhar, isso acontece. A gente agenda a reunião, marca, vai um na sala do outro, para tentar resolver sempre em conjunto, para a gente ter um consenso na decisão. Eu acho que isso é uma das coisas que vem trazendo a empresa, né, ao longo de todos esses anos. Claro, especializando no que a gente faz, podemos falar um pouquinho sobre isso também, e questão de tecnologia, e questão de vanguarda que a gente tem na Edificare, mas principalmente a tomada de decisão, acreditando que está fazendo o melhor e respeitando quem está ali do lado. Muito legal, hein? Essa questão do respeito. Eu não posso deixar de falar, né, como especialista em implementação de cultura organizacional, e ele falou várias vezes a palavra cultura, eu já adorei, né? Antigamente, que eu falo aí uns 10 anos, 5 anos para trás, o pessoal falava muito em missão, visão e valores, né? E tu falaste aí, teve muitas quebras de cultura, a gente vai alinhando porque vai modernizando, enfim. Mas tu falou uma palavra de respeito, sempre teve o respeito. Então é como se o respeito ele fosse já uma cultura já organizacional de vocês. Aqui a premissa é primeiro ter respeito. E falando em cultura, hoje eu trabalhando dentro das empresas e remodelando o que já existe ou criando, eu principalmente, como profissional, sinto essa dificuldade de empresas que já estão um longo caminho, 10, 15, 20 anos, que ainda não têm isso formado. Isso bagunça um pouco a questão dos colaboradores, né? Porque falaste ali, a gente se reúne, né? Apesar de a gente ser familiar, a gente toma decisões juntos e depois comunica, né? Então, a decisão é centralizada, não é? Tá, o que vamos fazer? Um fala outro fala outra coisa. Para ti que está 15 anos, essa cultura, tu diria que ela já está implementada dentro da Edificare ou vocês estão em construção? E o que isso mudou para a Edificare? Isso deu uma sustentação maior? Boa pergunta. Essa cultura eu diria que já estava implementada desde antes de eu entrar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é uma cultura quase que familiar e vou inclusive exemplificar. E eu falei em rupturas, né, desde a minha chegada, algumas tomadas de decisão, mas muito na linha de profissionalizar a gestão, de organização. De melhoria. Isso, mas não de cultura organizacional. Porque a Edificare ela vem com uma cultura desde sua fundação. E eu acho que também, dentro do pilar do respeito dos 2 sócios fundadores, está muito a questão da humanidade, né? De respeito ao ser humano. Claro, o profissional tá ali, ele tem que receber o salário dele, ele tem que fazer a entrega dele, mas é um sentido de entender qual que é a dificuldade do ser humano, da pessoa que tá ali, né? E eu converso com muita gente do ramo da construção, do ramo da engenharia, e esse é um ramo com um turn muito grande. Substituição de funcionários, demissões, rotatividade muito grande. A Edificare, eu acho que ela é contra totalmente essa regra. Nós temos funcionários com 20 anos de casa, com 15 anos de casa, com 30 anos de casa. Num evento de final de ano que nós fizemos acho que 2 anos atrás, foi 2023, o funcionário número 1 da empresa
fez a sua aposentadoria e se desligou da Edificare. Ah, que bacana. Legal. Funcionário número 1. Funcionário número 3 tá lá, o número 5 tá lá. Ou seja, gente com 30 e poucos anos de casa. E a gente dá muito valor a isso. Que legal. E quando a gente fala da reforma em condomínio, em edifício, que é onde a gente atua, nós estamos entrando na casa das pessoas. Então a gente tem que saber entrar na casa das pessoas. E essa é a cultura que a gente vai levando de dentro para fora. E é isso que a gente leva para a rua. É obra? Vai acontecer um incidente? Vai cair um pinguinho de tinta num carro. Mas a gente tem que saber como resolver isso, como atacar, principalmente como minimizar e como mitigar. Sim. E isso vem muito da cultura e de ter estes funcionários na volta há muito tempo, inclusive nos ajudando a criar essa cultura. Sim. Porque não é uma cultura top-down. É algo É que isso aí. é criado dentro do ambiente, Exato. dentro do ecossistema. Então, eu digo que eu venho na metade da empresa, digamos assim, né? Muito mais numa linha de gestão e de organização, de números, de controle. Mas essa questão da cultura humana, Pessoas, né? eu encontrei ela, eu encontrava em casa, na minha formação, e depois eu encontro dentro do escritório. Eu acho que isso é fundamental. E a gente vai criando, né, as expertises para fazer o nosso negócio. Hoje a gente trabalha com reforma de condomínios, mas nós temos dentro do escritório uma serralheria. Nós temos uma marcenaria. Nós temos uma fábrica de manutenção de motores. Ou seja, a gente vai internalizando. Nós temos uma fábrica de tintas, a gente pigmenta. Então a gente vai internalizando tudo o que a gente precisa, né, para poder criar diferencial e poder atender. Então tudo isso vem com o tempo, vem da cultura de querer trazer. Muito legal. E quando eu falo, uma coisa que para mim é muito válida, né? Às vezes a gente um condomínio tem que fazer obra a cada 5, 6 anos. Aí, os síndicos estão nos ouvindo, podem nos chamar, estamos à disposição aí. O pessoal pergunta, quantas pessoas tu vai colocar para fazer a obra aqui? Né? Quantos tu vai contratar? E aí eu digo, não, nós não vamos contratar ninguém. Aqui a equipe de pastilheiros vai sair dessa obra aqui, vai acabar daqui a 15 dias e nós estamos alocando na tua obra e eles já estão há 20 anos trabalhando conosco. E alguns condomínios, o pessoal diz, estamos fazendo pela segunda vez, passa 6, 8 anos. Sabe quem é que vai trabalhar aí? A mesma dupla que trabalhou, a mesma equipe que trabalhou. Então, assim, a gente poder entregar isso é um orgulho, porque a gente tem gestão sobre esse ativo, né? Um capital humano, um capital de trabalho maravilhoso. Tem que gestar isso dentro da empresa e poder entregar isso a gente vê como um diferencial. É verdade. E a gente valoriza muito isso. As duas coisas que me chamou a atenção na nossa visita uma delas foi que o Márcio comentou que tem condomínios que já fizeram 2, até 3 reformas e com a mesma equipe. Tem. Né? E isso é um orgulho para nós. Cara, e o estoque que eles têm de material. Isso, a segunda parte é essa aí, a estrutura desses que muitas vezes, né, em condições normais, acho que a maioria das empresas trabalha com terceiros. Ali vocês internalizaram tudo, então essa cultura também está lá no cara que está preparando muito a tinta, legal. Que tem o compromisso do prazo, do atendimento, da qualidade, né? Isso é muito legal. Mas muito legal. Isso também vem, que o Vitor falou do capital humano, né? Muitas empresas, elas acreditam que primeiro tem que vir o dinheiro para depois eu investir nas pessoas. E eu sou o contrário. pessoas, né? Daí depois os processos e depois, por último, o resultado. O dinheiro, ele tá lá em último. Por quê? Porque tu pode ter Nós estávamos falando hoje de manhã sobre isso, né, Douglas? Eu posso ter uma ótima empresa, mas se os meus colaboradores não se sentirem bem ali dentro com a equipe, com a cultura que está imposta ali, que é também a minha premissa de vida, eles vão embora. Exatamente. Então, a empresa é ótima, mas a minha equipe, o grupo de pessoas que eu sento, tomo café, um lanchinho, ou eu almoço, não são bons, eu saio. Agora, a empresa pode ser ruim, mas esse grupo de pessoas que está lá dentro, essa equipe que toma café comigo, que lancha, que almoça, é muito bom, é parceiro, me eleva para cima, eu fico. Então, legal. Não é sobre mais as empresas, e sim sobre as pessoas e a gestão dessas pessoas. Faz total sentido, né? Porque 20, 30 anos, tu imagina que se torna uma família, né? E a pessoa gosta de estar lá, senão ela não estaria. Então, isso vem desde a família dele. Sim. Que é essa coisa de olhar para o ser humano e não sobre a parte técnica que Tati, ele tem. Mas eu até ia perguntar, são quase 200 funcionários, imagina, né? 180. Como é que vocês fazem? Porque a gente vê aí os microempreendedores aí tudo perdendo os cabelos porque não conseguem fazer uma boa gestão, motivação, feedback. Como é que vocês lidam com isso para ter essa galera junto com vocês tanto tempo? Não é fácil. Pois é, imagino. Não é uma frase essa resposta, né? É muita coisa. A gente tem que estar sempre ajustando as arestas. Quando
a gente tem 20 pratinhos ali, né? Tem que dar uma olhadinha nos 20 pratinhos. Aí quando vê o 20º, volta pro primeiro. Às vezes o quarto ele desequilibra. Então a gente tem que estar sempre, claro, sempre movimentando tudo. Uma equipe de RH eficiente interna para ter diagnóstico é importante. A gente fazer uma admissão correta e explicar o que é edificar de verdade, dizer qual é que é a dificuldade. Não adianta eu contratar dizendo uma coisa que eu sei que eu não vou entregar pro profissional, que daqui a 2, 3 meses ele tá incomodado. É verdade. E isso atrapalha o ambiente, não o ambiente só dele, o ambiente da empresa, dos demais. Né? E além disso, eu digo porque eles se comunicam, né? Claro. Todo mundo sabe tudo, essa é a verdade. E eu digo muito, né, quando alguém tem algum problema pessoal e a gente tenta, da forma que a gente consegue ajudar, porque a pessoa, ela tá 50% do tempo dela em casa, e dentro desse tempo aí ela tem que dormir, tem que fazer as suas atividades, e 50% do tempo da empresa, né? Do tempo útil, claro. E não tem como tu tá bem na empresa e tá mal em casa, ou tá, sabe, vice-versa. Então tem que estar sempre equilibrando os pratos. Não adianta a pessoa estar descontente no trabalho e vai levar isso para casa e vai ter um ambiente ruim familiar, ruim em casa. E a recíproca é verdadeira. Então, muitas vezes, isso também é tato, isso é trato, isso é ter diagnóstico, isso é estar próximo das pessoas, né? Quando começa um profissional novo no escritório, eu digo, minha porta está sempre aberta. Pode me acessar a qualquer momento. E se estiver fechada, bate. Se eu não estiver em reunião, eu posso receber e conversar. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem que afastar um profissional por uma questão familiar, que teoricamente a legislação não te obriga a. Mas eu sei que vai ser bom para a empresa isso. A pessoa tem que se recuperar, né? Mentalmente, fisicamente, que seja de um luto, de uma perda, de alguma dificuldade familiar, porque eu preciso ter ela 100% no ambiente de trabalho. Então eu prefiro ter ela um dia menos na semana e 100% nos 4 dias, do que ter ela 70% na empresa a semana inteira. E isso, hoje eu digo que as pessoas, não as empresas, estão adoecidas mentalmente, né? Emocionalmente. Então, quando tu fala de humanizar um atendimento, isso já deveria ser feito há muito tempo, porque isso é olhar para a pessoa. Não só sobre o que ela entrega, mas como ela está. É esse teu olhar que tu falaste. Então, assim, daqui a pouco... mas como assim? A pessoa vai faltar agora porque perdeu não sei o quê. Poxa, ela é uma pessoa, ela tem sentimento da forma dela. E talvez para ela aquilo foi tão grave e para outro não tão. Morreu, fui lá e deu. Mas daí tu tem que ter esse feeling, porque cada pessoa é uma pessoa. É aquele ajustar de pratos que tu falou, né? Eu preciso estar monitorando no sentido de eu conseguir visualizar quando eu preciso acolher, quando eu preciso chamar para conversar. Eu conheci aquele, eu vi que hoje tu não tá bem. Não tá bem, porque tu não é assim. O que aconteceu? Porque às vezes a gente vem de uma cultura, né, que é assim, tu tem que trabalhar para te receber. Tu não pode faltar, tu não pode ficar doente. É aquela coisa, né? Deixa os problemas na porta da empresa, né? A gente falava isso até antigamente. Isso. Né? E hoje, se tu é assim, tu não vai a lugar nenhum, tu não expande, porque tu precisa das pessoas. Exato. E hoje as pessoas precisam da gente. As mulheres sofreram muito, né? No passado, por conta de ter filho. Por exemplo, lá na administradora, na Conceito, 100% é mulher. A gente já testou homens e naquela atividade de ter que equilibrar os vários pratinhos... A mulher é muito melhor, sabe? E o que deu mais certo, só que tem uma lá grávida, tem uma que tem filho já, e isso é um ciclo, então faz parte, né? É o lado que a empresa tem que apoiar também, né? E a gente apoia e valoriza isso. E o trabalho, o Douglas perguntou como gerenciar isso, mas eu acho que quando tu tem esse ambiente aí, 180 funcionários, né? A gente tem 9 na Conceito, a gente já tem que ter esse olhar. A gente já teve a rotatividade, às vezes ainda tem, porque às vezes não é só a empresa que faz isso, é a casa lá, né? Como é que tá a minha casa, como é que tá meu ambiente lá. E 180 funcionários, eu acho que quando tu constrói isso, pessoas que estão 20, 30 anos, esses que estão 20, 30 anos, eles já ajudam o que tá entrando assim se sentir acolhido, né, Vitor? E já fazer com que vamos lá, que isso aqui, olha como é que é. Então, é efeito manada, né? Se tu tem coisa boa, a coisa boa se espalha. Esse é o nosso objetivo. É claro que a gente não é perfeito, tem erro, a gente erra em tomada de decisão, é normal. Às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico do profissional, às vezes está acontecendo alguma coisa, a gente não consegue captar, mas o nosso objetivo é ter esse ambiente tranquilo. Claro, com cobrança, com responsabilidade, com entrega. Eu digo sempre, né? A gente não é ONG, mas a gente tenta ajudar o máximo possível. E essa realmente é uma diretriz nossa.
Muito boa. E tu disse que tudo que foge de vendas e de operação, engenharia, é contigo. É isso. Então, como é que tu te estrutura ali? Tu tem uma equipe, tem gerentes, supervisores, como é que tu divide ali administrativo, RH, contábil, fiscal? O escritório, a gente tem uma área comercial, com o diretor, com o gerente, com os técnicos que fazem visita, digitação das propostas comerciais, né? Então, que é a área do Márcio. Isso, ele é o responsável, nós temos o Humberto, que é o nosso gerente, e se alguém ligar para Edificare para fazer para receber um orçamento, para querer um orçamento para fazer a reforma no seu edifício, vai receber uma visita de um técnico que vai lá, vai entender qual é que é a demanda do condomínio, vai fazer o levantamento, tirar fotos e trazer para o escritório para fazer a digitação de uma proposta comercial e aí específica para aquele condomínio, para que depois o síndico possa receber. Essa é a área comercial. Na área operacional, abaixo do Denis, que é o diretor, nós temos um gerente de engenharia também e 2 coordenadoras, né? Coordenadoras mulheres, 2 engenheiras mulheres, a gente está falando de mulheres. A gente vai para o comercial também, nós temos 3 técnicos orçamentistas que vão nos condomínios. 2 são mulheres. E aí lá a gente tem as 2 coordenadoras e depois a área de engenharia abaixo. Aí toda a parte administrativa, né? O que eu tenho lá? A gente tem uma área de suprimentos, né? Que tem uma engenheira, inclusive, que é responsável, uma menina também, pela área de suprimentos. E isso é um case legal que a gente pode comentar um pouquinho aqui da questão da especialização e quanto que a gente errou para chegar no modelo. Uma área de suprimentos que eu tenho, almoxarifado, estoque, vocês viram lá, né? É muito grande, tem muito material, tem muita coisa, tem que gerir aquilo. Sim. Eu tenho uma área de compras, eu tenho um RH interno, eu tenho o meu financeiro, que é muito importante interno, tem alguém fazendo atendimento e gestão ali no escritório de quem vai visitar, de quem chega, e eu tenho contabilidade terceirizada. E também a folha de pagamento eu tenho interno e tenho um terceiro, porque é uma folha bem expressiva, né? São 180 colaboradores, gente trabalhando com obra, às vezes não tem produção e tudo isso, então a gente faz uma atenção bem especial nessa Cuida do RH e o DP deixa com o terceiro ali para fazer mais aquela parte mais números. Legal, né? A gente tem uma contabilidade terceira que trabalha exclusivo com engenharia, mas com construtoras. Entendi. E as construtoras, elas terceirizam o serviço. Então, elas têm funcionários administrativos. Tem 8, 10, aí eles fazem a folha. Aí eu quero que eles me atendam, mas aí eu chego com 180. Não, mas a tua folha eu não consigo fazer. Então, a gente acha um outro profissional para fazer isso e nos entregar. Show. E como é que é essa... Como é que é essa... Pegando o gancho... vai as equipes lá no condomínio, né? Foi contratada, eu vou fazer a revitalização. Como é que funciona a supervisão desta obra? Tem uma pessoa um engenheiro que ele fica full time lá na obra, ou um coordenador? Como é que é feita esta gestão desta obra em si? Boa pergunta, porque eu já passei por situações onde o síndico que era o fiscal da obra. Foi um caos. A gente também, com 35 anos, a gente aprendeu muito o que o condomínio precisa, né? Então, a gente leva contratar e Edificare e também é contratar um pouco dessa... Desculpa, modéstia à parte, assim, mas o que a gente construiu para poder entregar. Sim. Então, assim, desde o primeiro atendimento, a gente sabe o que dá certo e o que não dá, de que forma que a gente atua. Depois, no fechamento da obra, é um bid, né? É uma tomada de preço. Às vezes o condomínio prefere preço, o nosso não é o menor preço, às vezes prefere alguma outra coisa, às vezes prefere uma outra empresa, é legítimo, é do jogo. Nós já fizemos mais de 5.000 obras em Porto Alegre, grande Porto Alegre, então a gente tem um portfólio, um portfólio relevante, né? Mas quando somos escolhidos, aí sim, há uma primeira reunião com toda a área executiva, toda a área de obra, né, no condomínio. Nós temos um diretor de operações, nós temos um gerente de operações, nós temos uma coordenadora de obras, e aí depois nós vamos ter ainda um engenheiro que vai ficar naquela obra. A Edificare hoje toca 40 obras, assim, em simultâneo, no momento estamos com 42, né? E nós temos 11 engenheiros na empresa. E depois um engenheiro específico... Sim. Um engenheiro específico, ele é alocado naquela obra, mas ele não tem exclusividade naquela obra. Sim. Ele toca 5, 6, dependendo, 8 obras, e a gente faz essa gestão por proximidade, né? Por localização. O engenheiro consegue fazer a rota dele dentro do dia. Perfeito. Muito bom, mas dá pra ver que tem uma cadeia bem organizada, né? Tu trouxe uma vez, num café que a gente estava tomando, tu trouxe um exemplo de uma obra que a Edificare estava finalizando, num cliente de vocês. Segunda e agora. Até me chamou a atenção, né? O Juliano falou assim, Douglas,
Zero reclamação. Zero? Perfeita Zero. execução. Eu até falei, diferente, né? Porque a gente vê muita reclamação, né? Eu não vou dizer que não tem, né? A gente, Sim, por óbvio, sabe. busca o erro zero. Mas pode acontecer. Pode o cliente, depois da obra entregue, inclusive, acionar garantia. Temos garantias de 3, 4 anos, dependendo do serviço, do material. E a gente volta, realiza o serviço. E essa também é uma segurança de contratar e edificar. E eu digo muito, assim, né? Quando o pessoal está em dúvida... Isso que eu tento passar pro pessoal que não é só preço, né, Vitor? Tem o cara e o depois. Na porta de quem tu vai bater. E a gente, com esse escudo, edificar, com esse tamanho que a gente desenvolveu com o tempo e essa expertise, o que eu digo se a obra, pegar alguém, talvez sem os seguros, sem os treinamentos, pode ser que dê certo a obra que tu quer. Mas e se acontece alguma coisa? Tu está respaldado pelo quê? Por quem? Né? Pode acontecer um problema na obra. A edificar está acostumada, ela vai saber resolver. E é isso que a gente vende também. Né? É muita variável, né? Tem um cliente que a gente assumiu a gestão há alguns anos atrás, que eles contrataram uma empresa, eu vou usar um termo, fundo de quintal, digamos assim, uma empresa pequena. Esse cliente é comum. Nós somos cliente. Administrador e eles são síndicos. E veio a pandemia, a empresa não conseguiu manter a obra e o cara deu no pé, sumiu com o dinheiro do condomínio. Então, isso, infelizmente, o morador tem que ter atenção para isso. E pior ainda, né? Ele pintou 70% do prédio, daí tá de 2 cores. E aquele pintou tá mais feio do que aquele não pintou, porque original. já tá descascando e tudo. Então, o cara simplesmente passou a tinta. Aí eu vou dizer, por exemplo, assim, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Eu digo que é sempre evolução. Vocês, 30 e poucos anos, já passaram por vários desafios e, com certeza, algumas coisas que deu errado já não fazem mais errado e assim a gente vai indo, né? Mas... Eu brinco sempre, vamos errar erros novos. Então, como a gente tá há 35 anos errando, a gente já passou por vários. Gostei dessa aí para usar lá na equipe. Então a gente se aprende, né? Mas eu digo assim, às vezes, tu tem o conhecimento e tu dá orientação, mas nem sempre o síndico, por exemplo, ele... Como é que eu vou dizer? Ele não só tem que ter essa liderança, essa persuasão pelo ponto positivo de dizer o seguinte, gente, porque assim, eu sou síndica há 16 anos também. Sou a síndica e daí eu tenho lá um quórum, né? Então eu tenho que apresentar algo lá para eles, 3 orçamentos, enfim. Só que eu tenho que ter, por exemplo, essa consciência, esse conhecimento daquelas escolhas, o que pode dar errado e como nós vamos fazer se der errado, que é a questão que tu falou. Pode ser que o mais barato, ele não use equipamento, enfim, e ok, e nunca dê nada, mas e se der? Quem vai garantir? O que nós vamos fazer? Então, acho que o síndico ele tem que estar mais bem preparado na questão de conhecimento mais dessa parte, que hoje nós temos condomínios aí, muitos condomínios que precisam de revitalização, mas que não têm recurso financeiro, porque não se prepararam. Essa é uma coisa importante eu quero abordar isso. Não tem recurso financeiro, a gente sabe pela administradora, e não é falta de orientação, porque a gente não tem essa autonomia para decidir. Então, assim, tô pegando teu condomínio, então eu sei que daqui 5 anos nós precisamos já ter, então já vamos 5 anos estabelecer um caixinha. Não quero, então eu não tenho autonomia, eu tenho que executar meu serviço mesmo assim. Quando chega aos 5 anos, eu preciso fazer, só que aquela lacuna, ela não teve nem uma rentabilidade. Então, preciso fazer uma obra lá de 300 mil, por exemplo. Meu Deus, 300 mil, e agora como é que eu vou fazer? Então, nós vamos fazendo leilões, né? Eu digo os legítimos leilões, que não é pelo valor, mas pelo preço. E aí, a gente também fica como administradora e, às vezes, como síndicos, numa posição em que a gente precisa aceitar o que é deliberado, mas eu também posso, e isso é treinamentos para os síndicos, que eu faço também, é colocar situações. Tudo bem, vocês estão aceitando isso, mas vamos registrar aqui que isso tal. Porque assim, tem a mão de obra, tem a rotatividade, tem várias coisas envolvidas numa obra que exige muito conhecimento. Existem vários profissionais, existe altura, existe certificados que às vezes o síndico nem se dão conta. E quando a gente diz, olha, essa empresa aqui, ela tem um certificado tal, mas para que essa bobagem? Gente, só não é uma bobagem. É por isso que são caros. E o síndico esquece que lá na última linha, o responsável vai ser sempre ele, né?
cai, Deus o livre, uma pessoa se machuca. Se a empresa não tem uma estrutura, como tu tá comentando, né, Victor, desde a pólice de seguro e tudo, treinamento, vai sobrar para o treinamento, NR18, NR35, seguro de vida dos funcionários, seguro de responsabilidade civil, absolutamente tudo. Tá fazendo uma obra e o teu vizinho tá protegido e assegurado pelo seguro que tá contratando com a Edificare. Isso a gente valoriza. Assim, a gente fala muito da marca dos 35 anos, mas eu respeito muito novos entrantes também. Tem gente que pode entrar no mercado e fazer um bom trabalho. Mas assim, a gente que tá atuando e conhece quem é que... Não vou dizer que a gente tá concorrendo, competindo, mas dividindo o mercado. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Né? E nem todo cliente é para Edificare. Nem todo cliente é para minha empresa. Exato. A gente tem que... Eu custei aprender isso, né? Que nem tudo... O que o cliente busca, muitas vezes, não é o que eu ofereço. Eu tenho um monte de diferencial. Mas se o cara tá buscando único e exclusivamente preço, não é para mim. Eu não sou para ele. E sobre isso, assim, às vezes... Eu não vou ser taxativo aqui, né? Mas a gente tá falando de preço e aí diminui um pouco a qualidade, diminui a certificação, diminui os seguros. Então a gente, às vezes, tá tomando risco. Isso. E uma coisa é tu tomar risco dentro da tua casa, dentro do teu apartamento. Outra coisa é tu, como síndico do condomínio, responsável legal por todos aqueles CPFs que ali moram, tomar risco. Então é muito importante pro síndico, numa tomada de decisão coletiva, responsabilidade. Isso, exatamente. E isso eu acho que tem que vir dele, o posicionamento. No condomínio lá que eu tô há 16 anos, em um certo momento, eu precisei dizer o seguinte, tá aqui, eu tenho conhecimento do que eu tô falando, eu sei o que pode causar ou não, e assim, se essa for a escolha, eu mesmo vou me isentar. Porque vai acontecer. Então, a gente já conhece pelas coisas que já acontecem. Então, acho que o síndico, ele tem que ter... primeiro, ele tem que ter o conhecimento, não 100%, mas pelo menos daquilo que ele está contratando, o que é exigido. Eu vou fazer uma pintura de fachada. Qual é o profissional que eu preciso? O que essa empresa precisa ter? Tá. Então, eu tenho que entender que eles... questionar, mas o outro não tem isso aí, mas por que precisa essa bobagem, digamos assim, essa bobagem aqui, ela custa tantos mil, eles têm 3 funcionários, é cálculo, existe um cálculo por trás, para se manter toda essa estrutura. Então, eu acho que ele tem que ter um mínimo de conhecimento para poder argumentar de forma assertiva, né, e com conhecimento, para ele tentar moldar essa decisão, às vezes, que não é assertiva e considerando só o que aos R$5, os R$20 valor, que vai, às vezes, no boleto. Mas eu tenho uma pergunta para ti, Vitor. Dor de todo condomínio pequeno. Como é que faz para pagar uma obra que, às vezes, é um bloco só e não tem o valor em caixa? Tem muitos condomínios aqui na cidade feios. Isso. Porque os caras não conseguem. Dá um dó, sabe, desses condomínios, mas não conseguem. É verdade. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente tenta ajudar como a gente consegue. E há muitos anos a Edificare tem um plano que a gente chama de condômino satisfeito. Porque o que a gente buscou foi tentar encaixar o pagamento da obra pelo condômino, pelo morador, da forma que ele consegue pagar. Então hoje a Edificare flexibiliza o pagamento em até 72 vezes. Então são alguns anos... Aceito, obrigado. São alguns anos, né, pagando a Edificare. A obra a gente vai entregar talvez em 6 meses e 1 ano, mas o condômino vai estar pagando ela durante 6 anos. É um tempo expressivo. Então a gente consegue flexibilizar. Claro, quem nos paga é o condomínio, não é o condômino. A gente emite um boleto, uma nota fiscal contra o condomínio. Mas é óbvio que a arrecadação do condomínio se dá pelo morador. Então a gente inclusive pega a fração ideal do condômino, vê quanto que representa aquilo na obra e mostra para ele, se tu nos pagar à vista, tu vai ter esse desconto. Se tu pagar em tantas vezes, vai ser essa parcela. E a gente vai mostrando todo o caminho até chegar em 72 vezes. Ele escolhe, olha, isso cabe no meu bolso. Entendi. Então a gente compila tudo isso e aí forma a parcela. Na parcela 1 do contrato... grade de pagamento. Exatamente. Na parcela 1 do contrato vai estar lá. Todo mundo que está pagando à vista está lá. Na 2 já não vai estar. E aí vai diminuindo e a gente vai até a parcela 72, que é a menor parcela do contrato, né? Porque tem pessoas que já pararam de pagar com 48, com 36, com 24, com 12, com 8 ou à vista. E a gente entrega para a administradora, inclusive, a unidade 101, por exemplo, escolheu pagar em uma vez de tanto. A unidade 304 optou pagar em 72 vezes. E o valor é este, está aqui. Tem uma tabela, o síndico assina, nós assinamos, isso vai para contrato, e a gente faz o boleto, né, para o condomínio, a cobrança, de acordo com aquela tabela, e a administradora, claro, faz a cobrança para o morador,
de acordo com o percentual ali e o valor que ele escolheu. E tem um caso, meio do caminho. Nós estamos falando de 6 anos, né? Pagando. É muito tempo. O cara se apertou. Ou não. O cara vai se mudar e quer deixar a obra quitada, vender o apartamento. Ou, sei lá, foi promovido. Tá recebendo mais. Quero quitar, quero adiantar, ou quero dilatar mais o pagamento. A gente faz. A gente pega o valor que ele já pagou, pega o saldo devedor, traz a valor presente, quanto que seria a dívida hoje, né? E refinancia a parte do pagamento, ou faz a quitação, e a gente faz esses aditivos. E, gente, isso dá trabalho, imagina. Nós estamos executando 42 obras, mas nós estamos cobrando mais de 150, porque elas já terminaram e a gente fica com residual de pagamento. A obra já terminou. E às vezes por 6 anos. Exatamente. Aí o cara tá lá, a obra já terminou há 2 anos, o morador tal quer fazer o aditivo de quitação. E isso tem todo um trabalho administrativo, envolve o comercial, a digitação do novo aditivo, o cálculo financeiro, valida. Eu valido, faço questão de validar todos esses aditivos. Então, isso também tem um custo, né, entre aspas, administrativo, de trabalho, mas eu poder dizer pro condômino que no meio do caminho, se ele quiser mudar a forma de pagamento, ele pode. Legal, mas também tem uma regrinha, não é assim a todo momento. Ele deve ter janelas de... A todo momento. A todo momento. Eu não sabia que dava para cada condomínio escolher o seu formato de pagamento e o boleto vai o boleto com o valor total somando cada um. Então. O condomínio é o avalista, digamos assim. Né? O condomínio é que vai pagar, mas ele vai pagar para retificar no formato de que o morador optou. O condomínio nos entrega a fração ideal. Ele recolhe, e aí a gente diz, dessa obra aqui, cada unidade aqui tem este valor para pagar. O síndico não se envolve nessa escolha ali. A administradora dá a fração ideal e eles entregam pronto. Isso, legal. A gente entrega pronto isso. Legal. E aí o pessoal nos sinaliza de que forma quer pagar. E aí a gente imputa esses dados e formata, inclusive entrega para a administradora. A unidade 101 tu cobra uma vez de R$1.000. A unidade 20 vezes de tanto. Inclusive tem o desconto à vista e até tantas parcelas tu tem sem juros, né? Em 8 vezes ainda a gente faz sem juros. Legal. E aí começa, eu tô por dentro porque tá na segunda obra já. Sim, entendi. E aí assim, o Vitor falou ali, da pessoa às vezes, 72 vezes é bem expressivo, né, a quantidade de tempo. Mas se tu for pensar, Vitor, daí eu já venho, né, que eu sou muito visual. A gente fez uma pintura na nossa casa o ano retrasado. Imagina, vai fazer 3 anos. Um sobrado que a gente tem lá perto da serra, que é madeira. Então, madeira precisa manutenção, enfim. R$15.000. Porque é aquela tinta que... como é que é o nome? Setol, 500 pila lá, tem, enfim. E fica na serra, umidade, 15 mil com prestador de serviço, os materiais, tudo. Daí tu pensa, R$15.000, uma casa, né, que metade tijolo à vista, o resto madeira, esse valor. Mas o condomínio, isso é uma casa, mas o condomínio, ele é um todo. Então, digamos que eu tenho um apartamento lá e que dentro ele é o top de linha, ele vale milhões. Mas fora, ele tá um cortiço. Eu não vendo ele. Eu não vou vender porque eu compro o externo para depois o interno, no caso do condomínio. E é isso que eu trabalho bastante nos condomínios. Porque uma coisa é de pátio, que seja. Eu não vou cortar grama, eu não vou fazer isso. Tu nunca vai vender tua casa pelo preço que ela vale, por causa dessa manutenção. Então, é caro e não é. Porque se um é R$15.000, tu paga, sei lá, 300 mil, mas tu tem 100 apartamentos. A gente que tá... E é o todo. Aquilo valoriza o de todos. A gente que tá no dia a dia, na internet, conectado. E hoje o telefone nos facilita muito, né? A gente fica um pouco refém, mas ele nos abre muitas portas. A gente consegue ter em vários lugares ao mesmo tempo. E para quem tem bastante coisa para fazer e pouco tempo, isso ajuda. Mas eu digo porque, às vezes eu tô viajando em redes sociais, ali aparece vídeos de corretores, né? E tu vê, quando o prédio é um prédio imponente, um prédio que tá pintado, um prédio... Não importa o tamanho. Por si só. O corretor, ele começa mostrando o prédio, a infra do prédio. E às vezes o prédio, externamente, não tá, né, com a manutenção devida, foca no apartamento, não sabe nem onde é que é o prédio. E assim, não é pesquisa nossa, eu não vou fazer referência a nenhum instituto de pesquisa, é o que eu escuto das pessoas que fazem obra conosco. Tá? Então, mais de 5 mil obras, bota uma média aí de 30, 40 unidades por prédio. Tem prédio que tem 12, tem prédio que tem 8, tem prédio que tem 500, né? Então, olha quantas pessoas já foram
atingidas, entre aspas, pela Edificare, assim. Eu já escuto, meu apartamento valorizou de 10% a 15% por causa do prédio. Não tô dizendo que 10%, por isso que eu tô dizendo, não é pesquisa referendada, não tô dizendo que essa... Isso eu já escutei. É os depoimentos. Então, isso também nos deixa feliz. A gente tá fazendo uma questão estrutural, que é importante, manutenção, legislação, norma, mas também uma questão estética. Isso chama atenção. Nossa, muito. Exatamente. Quero te fazer uma pergunta agora voltado para a cultura. Se tivesse hoje que tu resumir a cultura da Edificare, desde lá da família que vem até hoje, em uma única palavra, qual seria essa palavra para resumir a cultura inteira da empresa? E aonde, em qual situação, tu disse assim, isso aqui foi muito importante. Essa palavrinha na tomada dessa decisão, da resolução dessa situação que teve. A segunda pergunta eu não sei se eu entendi, mas eu vou começar pela primeira. Eu acho que a palavra é família. E não é uma coisa imposta, foi uma coisa construída ao longo do tempo. E eu falei lá no início da questão da cultura, que eu acho que eu faço parte, todo mundo que entra lá faz parte, acaba contribuindo, mas é uma coisa que vem, acho que desde a fundação. Mas assim, eu vejo os funcionários, quando falam entre eles, falar em família Edificare. Isso é muito legal, não é uma coisa de cima para baixo. Sim. Né? Então a gente sabe que isso está implícito dentro do ambiente. É o DNA já Exatamente. daquela... E assim, claro, cresci, meu pai é um dos fundadores da empresa, tem ligação sanguínea, é família, e assim como a gente tem essa relação familiar, nós também temos muitas famílias trabalhando na Edificare. Pai e filho. Que legal. Tio, sobrinho. Porque o pessoal... Vamos lá, desde a busca da mão de obra, que para nós é muito importante, é quem tá na ponta entregando, a gente precisa ser gente que a gente confia. É verdade. E se alguém que eu confio me indica alguém que ele confia, a tendência de dar certo é melhor. Então a gente valoriza muito a indicação interna, né? Então é isso, é pai com filho, né? É avô trabalhando. Cara, é muito legal isso. Porque ele até já vivencia lá dentro, né? Imagina, pra quem que tu indicaria em um lugar que tu não gosta? Tu vai indicar alguma coisa boa, né? Eu já escutei de funcionários me dizendo, Vitor, meu filho tá quase com idade de trabalhar. Olha, isso é muito gratificante. Querer que venha, que vai trabalhar comigo, ele vai ser o meu ajudante na obra. Vamos lá. Isso é muito legal, né? Que legal. Aí, família, tá? A palavra é família. Isso. Agora a pergunta é o seguinte, dentro de uma situação que possa ter acontecido no decorrer desses anos, aonde tu pensou assim, eu tive que utilizar essa premissa família para resolver esse caso aqui? Ou de um funcionário que teve que se afastar, ou de alguma situação de um erro que deu em algum procedimento e que eu tive que chamar, e não só falei como funcionário, mas também eu tive que me colocar no lugar dele, reconhecer ele como parte dessa família Edificare. Aonde essa palavra soou assim para tu resolver aquela situação? Em vários momentos. Eu acho que em todos os momentos, porque vamos abrir um pouco a caixa aqui, né? Filosofar um pouco. Família é uma palavra que todo mundo escuta e escuta um aconchego, né? É uma coisa boa, família, minha família. Mas a gente tem momentos que também não são bons na família. Isso. A gente dentro de casa, quando é criança, recebe muito puxão de orelha para aprender. Eu acho que isso também tá intrínseco na palavra família. E tá lá dentro, né? Quando tem que haver uma correção de rumo, de rota. Não é só assim, do amor, do carinho. Tem o amor, tem o afeto. Não é a cobrança pela cobrança, considerar o funcionário um número. Pessoal, tem um número. Cara, lá não é. De verdade. E não falo assim de... Não é uma questão de marketing, de valorização. Não é. A gente tenta ser transparente e usar a família, né, em todos os sentidos da palavra. Eu acho que numa decisão, até de um desligamento de um profissional, da contratação, de tratar com transparência, com verdade. A questão do ensinamento, isso está dentro da família. E, claro, do afeto, da descontração, que isso para nós também tem muito valor. Tu falou da demissão. O que a Edificare não admite nessa família para um profissional que trabalha com ela e que resultaria numa demissão? Comprometimento é a principal palavra. E, às vezes, a gente vê que tem alguém não comprometido, a gente tenta voltar para o prumo. Muitas vezes a gente vê que não tem como voltar pro prumo, mas não sabe como substituir ali, e aquela pessoa tem que ficar um tempo na empresa. Isso é ruim, porque todo o ambiente ali vê. E eu falei ali da área de suprimentos, eu falei, isso aqui é uma coisa interessante de comentar. A gente tinha a área da engenharia, né? Execução de obra, fazendo pedido de material, tem que mandar para a obra, tem prazo, tem execução, tem cronograma. A gente tem um processo bem organizado da Edificare.
Hoje nós não estamos falando especificamente do passo a passo, do que a gente entrega, mas o pessoal que buscar edificar nas redes sociais vai ver, a gente tem tentado mostrar um pouco a forma com que a gente controla a obra, que tipo de relatório a gente faz, como é que é a nossa entrega final, o manual que a gente entrega no final com todas as referências dos materiais utilizados, fotos do antes e depois, as garantias, todas as normas de conservação que são importantes para o condomínio ter. E é muito legal que o síndico... Desculpa te interromper, até o armazenamento das pastilhas por lote, tem as pastilhas do condomínio tal, porque daqui 4, 5 anos pode cair uma pastilha, eles têm a mesma pastilha. Exato. Chega nesse nível em garantia, nós temos que ter um né? estoque mínimo de garantia para atender. Isso muito legal. Isso é bem importante para nós. Mas eu estava falando de comprometimento e da engrenagem, né? Então a gente tem um engenheiro controlando a obra, ele faz o pedido de material e eu tinha uma área de suprimentos apartada. E uma área criticando a outra. O engenheiro está pedindo fora do prazo, fora do dia. Pediu uma coisa, mas está errada. E o engenheiro dizendo, mas eu pedi e não chegou na data. E não estou dando razão para nenhum lado. Os dois lados têm razão e não tem. É do dia a dia, cada um fazendo o seu. E para a gente aproximar isso, eu pensei, dividi ali com os pares, a gente tomou uma decisão. Vamos pegar alguém da engenharia, que está nesse dia a dia, que sabe a dor, para cuidar de suprimentos. Então nós pegamos uma engenheira que estava na Edificare e hoje ela é responsável por toda a área de suprimentos. E mais, infelizmente fomos atingidos pela enchente na nossa sede, ali na Gaspar Martins, bairro Floresta, em Porto Alegre. Tivemos água 1,5 m no escritório. Né? E nós estamos ali há mais de 30 anos naquela sede. E é uma casa antiga, dos anos 40, se não me engano. É um casarão, né? E bem fragmentada. E aí, depois da enchente, a gente aproveitou e quebrou as paredes, né? Eu abri todo o andar de baixo, a engenharia unificou com suprimentos, com estoque, claro, bem dividido, com espaço, com salas de reunião, mas a gente deixou todo mundo trabalhando em linha, né? Não mais fragmentado ali embaixo. Então isso aproximou. Então foi uma decisão importante. Pega alguém da área que sabe a dor, que tem capacidade, coloca para gerir ali e amplia o espaço para todo mundo trabalhar olho no olho. Então assim, não vou dizer que não tenha divergência, discussão, mas é o dia a dia do trabalho. Sim. Agora, nós conseguimos botar todo mundo em linha e o pessoal hoje vem e reconhece isso. Isso é muito legal. Olha, isso é legal. Nós estamos há 1 ano trabalhando dessa forma. Sim. Eu ia só te perguntar, Vitor, como é que tu poderia dar uma dica pro síndico, aquele síndico que tem uma empresa e ele quer passar a linha da arrebentação. Eu sempre falo sobre isso, né? Ele quer passar a linha da arrebentação, ele quer estruturar a empresa para ela ter X anos de vida também, ter mais gente trabalhando para ela. Como é que teria uma dica para esse síndico aí, para ele passar essa linha da arrebentação? A gente não pode correr sem engatinhar, né? Temos que passar por todos os processos, isso é muito importante. A gente falava, eu mencionei aqui de redes sociais, de internet. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Hoje a gente tem muita referência. É buscar se espelhar. Eu me espelho em muita gente, em muita empresa, eu aprendo muito. Né? No meu networking, no meu relacionamento, eu escuto um problema de uma empresa de advocacia para ver como é que eu posso aprender com ela. Eu pego uma empresa do meu segmento fora do país e vejo o que eles estão fazendo de diferente que eu poderia trazer. E isso é fundamental, a gente tem que estudar e ter muita... importante ter a dimensão de que fase que a gente está e aonde que a gente quer chegar. Mas com Falamos calma, disso de manhã, com paciência. Né? Até onde tu quer chegar. Porque se tu não tem uma meta, um lugar para chegar, tu não tem nada. Tá perdido? Né? Tu não tem o direcionamento, né? Isso. Até que ponto eu vou estar dando meu sangue ali? Porque tem que ter, né? Claro que tu vai crescendo, tu vai botando a meta mais para lá um pouquinho, mas tu tem que ter um norte, né? Porque até tu saber o quanto vale aquele esforço que eu vou dar, né? E tem que ser degrauzinho. Mas a gente não degrau. Vai faturar 20 antes de faturar 10. A gente não vai faturar 100 antes de faturar 30. Isso é muito importante. Tu tem que entender a evolução e o amadurecimento. Isso. Até porque se tu não tiver preparado para receber os 20, os 10 tu também não vai receber. Tu tem que primeiro estar preparado para 1, para 2, para 3. Ô, Vitor, tu falaste ali, vocês têm 35 anos de mercado, bem estruturado, reconhecido, uma empresa sólida. O que tu falaria hoje das redes sociais, por exemplo? Do tráfego pago? Isso para Edificare é um ponto que não poderia faltar? Olha, Tati, o relacionamento para mim é o que dá mais resultado. A gente até utiliza, mas não é uma coisa que... Faz diferença. O que a Edificare acha O mundo disso? mudou, né? O mundo mudou. A gente... Contratar Edificare não é que nem tu ir no supermercado e comprar uma garrafa de água, uma garrafa de refrigerante que tu experimenta uma vez, gosto desse, esse, pega rapidinho. Ela é uma compra
ela é a compra de um serviço de uma forma mais complexa. E quem nos contrata é o síndico. E em Porto Alegre, empresas do tamanho da Edificare, do porte da Edificare, com tempo da Edificare, com número de funcionários, com capacidade, não são muitas. E nós temos muitos condomínios. Né? Então, assim, a gente acaba participando desses processos, ou da maioria deles, em Porto Alegre, por indicação de um síndico, da administradora do condomínio, por conhecer das placas. Então, assim, a gente tem que afetar o síndico. E a gente pensava, não, nós não precisamos desse posicionamento nas redes sociais. Só que o mundo mudou e hoje tudo está na rede social. O Edificare tinha um site. Esse site já foi reformulado 3 ou 4 vezes nos últimos, sei lá, 10 anos. Edificare até um ano atrás não tinha uma página no Instagram. Mas hoje, as pessoas, elas procuram, não é nem mais no Google, é no Instagram. O Instagram é o buscador. Então, a gente teve que se assessorar, procurar alguém que trabalha com isso e dizer, assim, eu não quero vender obra, eu não quero falar de preço, eu quero me posicionar aqui institucionalmente, mostrar o meu trabalho, para quando eu for procurado, as pessoas saberem o que eu faço. Legal. Né? Então, eu estou numa reunião de condomínio, o pessoal, Edificare, eu não conheço. Bota ali, tá aqui, fez esse prédio, aquele prédio. Que legal, tem esse manual no final que eles entregam. Esses relatórios, a gente tenta mostrar um pouquinho do nosso dia a dia. Né? Mas a conversão desse cliente desse seguidor para cliente, ele se dá hoje mais no tete-a-tete. Não ali é mais difícil a gente ter esse... Mais questão de posicionamento. Trabalhar em redes sociais com lead, de conversão, busca. É mais difícil pelo serviço que a gente vende. O nosso também é bem nichado, né? Sim. Hoje, se tu tivesse que... Só mais uma perguntinha. Já vai tô me olhando assim, Vai subir os créditos. O diretor está nos olhando. A gente precisa. Hoje, se tu tivesse que dizer aqui, olha, estou 35 anos no mercado, não façam isso. Que isso, assim, para nós foi, eu acho que faltou lá no início. Hoje vocês estão começando, não façam. Eu não vou falar assim, tecnicamente, de erro técnico, de entregar um produto, ou de pintar com umidade que tu vai ter que refazer. Não é isso que eu vou falar. Eu vou voltar numa coisa que eu já falei aqui, que é a verdade e a transparência desde a hora da contratação. É tu ser sincero. Não dá pra prometer o que tu sabe que tu não vai entregar. Tu pode até dizer aonde que tu quer chegar e dizer que ainda não chegou. Isso. Né? E seja num processo interno da empresa, seja na admissão, como eu mencionei que tu ainda vai estar sendo transparente, né? Isso é muito importante, porque as pessoas têm que estar engajadas e acreditar naquilo. Sim. Isso aí. Muito bom, né? Isso, ótimo. Eu ficaria mais 2 horas aqui conversando, né? Leve, passou muito rápido. Bom falar com a gente que tá na televisão agora também tem que ter esse controle aí. Em breve. Não, eu acho que é que nem o Vitor falou, falar com pessoas inteligentes, pessoas que estão acima da gente estruturalmente, que já passaram a fase que a gente talvez almeja chegar, né? De uma forma saudável, né? Isso é legal. Então, como é bom trocar ideia e como é bom ter pessoas assim como o Vitor, que tem essa transparência para falar o que deu errado, o que não deu errado, porque às vezes as pessoas... E não existe uma verdade. Isso. Talvez tu queira fazer manutenção em fachadas de condomínio, que é o que a gente faz. Eu vou na Edificare, vou fazer exatamente como eles fazem. Talvez não vá dar sucesso, porque cada um tem uma forma de fazer. Então tem que pesquisar, tem que conhecer outro nicho. Quanto mais tu sabe, tu vê, tu não sabe nada, e tu tem que estar sempre buscando, né? Exato. Isso é muito importante, a humildade. Gente, o papo tá muito bom, quero agradecer a presença aí de vocês. A gente agradeceu os patrocinadores no início, né? No início, quer passar reparo? Vamos novamente, então, Edificare Engenharia, então, aí há 35 anos no mercado, né, e até no Instagram, já falei. Né? E até no Instagram. Morada Blindada, o Lucas já esteve aqui com a gente também, parte de facilities, né? Isso aí. Zeladoria, limpeza, portaria. Isso aí. A Sergs Engenharia, que o Ramon ainda não esteve aqui. Tá nos devendo. Tá nos devendo, então, toda a parte de engenharia, combate a incêndio, isso, né? Prevenção. E, pessoal, quem ainda não nos segue, @Experiência Síndicos aqui no Instagram, no YouTube também. E só procurar lá por Experiência Síndicos no Spotify também. E, quem sabe, em breve na TV, né? Isso aí, novidades, tá chegando. Estamos negociando com nossos empresários. Isso. Gente, obrigado de coração pelo tempo de vocês e por compartilhar esse conhecimento aí, tá? Prazer sempre, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo.